É Tricer Casaqui, a primeira startup imobiliária do Litoral Gaúcho. Somos um hub imobiliário que empodera corretores a otimizar a experiência do cliente. Sejam bem-vindos a mais um CasaCast, o podcast da Casaqui. Hoje teremos um CasaCast muito especial, um CasaCast People. Para quem não sabe, 1% de toda a receita da Casaqui é revertida para investimento comunitário. Ao todo, já foram mais de 50 mil reais investidos na nossa comunidade, em ações como, por exemplo, das mamografias no Outubro Rosa, onde todo ano nós zeramos a fila de espera do SUS. Hoje o Casaqui People realizará, juntamente com a Prefeitura de Xangri-Lá, uma qualificação para profissionais da saúde, educação e assistência social sobre autismo. Para falar desse tema tão complexo, tão latente e tão especial, nós temos aqui convidados especiais. Uma delas é a nossa convidada Juliana Vargas. A Juliana é psicóloga, mestranda em psicologia, é a primeira a ter a certificação CASP-S no Rio Grande do Sul, que é uma agência credenciada internacionalmente dedicada a garantir o mais alto padrão de atendimento entre profissionais que fornecem serviços de análise comportamental aplicada, o ABA. Psicopedagoga, especialista em neuroeducação, possui mais de 20 certificações, dessas 8 certificações internacionais. É uma das pioneiras na aplicação do método Denver de intervenção precoce, aqui no Rio Grande do Sul. A Ju é empresária, é proprietária da Clínica Todos, que já possui 4 unidades em Porto Alegre e é responsável por centenas de crianças e famílias. É palestrante e formadora de profissionais da área da saúde, educação e assistência social. Também recebemos a Jéssica Rosiak, pedagoga especializada em análise do comportamento aplicado e educação especial. A Jéssica, coordenadora líder da Clínica Todos. E recebemos também a Cristiane Pereira Cardoso, que é a mãe do Gabriel, que é autista, que tem 7 anos. Ela é pedagoga, especializada em alfabetização de crianças especiais, com mais de 10 anos de experiência em inclusão na área de educação. Então se liga aí, ativa a tua Wi-Fi, porque esse time é um time de peso e vem muita coisa boa aí pela frente. Vamos começar então o nosso bate-papo, que vai ser um bate-papo bem descontraído, depois dessa parte inicial que a gente faz as apresentações. Vamos começar com a Ju, né, que vai fazer hoje a palestra aí junto com a Prefeitura para os profissionais da área da saúde, educação e assistência aqui de Xangri-Lá. Ju, tem muita gente que tem falado... não sei se tem aumentado o caso o número de casos de crianças que nascem... de crianças autistas, né? Ou se antigamente não se tinha diagnóstico. Ju, o que é realidade? O que é mito? De fato, se tinha menos diagnóstico? Também se tinha... Fala para nós um pouco da realidade que a gente está vivendo assim, na questão do autismo, por gentileza. Primeiro, quero agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente falar de um tema extremamente relevante, né, para as crianças, para a sociedade de forma geral. Então, a gente precisa sempre desmistificar os assuntos, né, e trazer à tona aí para conhecimento mesmo, né? E é aquela frase que a gente tem muito trazido: mais conhecimento e menos preconceito. Perfeito. Então, Gui, essa questão aí que tem vindo, agora recentemente saiu a prevalência, né, em relação aos casos de autismo, que a gente tem 1 a cada 44 nascimentos. Nossa. E há tempos atrás se falava 1 a cada 54, e agora tem um estudo já, faz algum tempo, também já tem 1 ano que saiu esse estudo da China, que fala 1 a cada 32 nascimentos, né? Que vem aí uma previsão de cada vez mais a gente conseguir identificar. E aí vem essa pergunta que tu fizeste, né? E por que isso? O que aconteceu, né? Por que esse aumento de diagnósticos, né? E muito está relacionado justamente com a gente conseguir hoje identificar, né? A gente ter mais ferramentas que nos mostrem de forma clara o que é o TEA, né? Então, quando há tempos atrás, isso há 5 anos atrás, eu me recordo de receber famílias que é o que a gente chama hoje de autismo clássico, né? Que são aquelas crianças que hoje, com o nível de conhecimento que vocês pais têm, que a gente consegue identificar sinais, né? Sinais comportamentais que te levam a mostrar que isso está dentro de um espectro.
E vinham de médicos neurologistas dizendo que não, porque faltava conhecimento. Ainda temos pouco conhecimento de base na formação dos profissionais da área da saúde, né? Eu tenho formação em psicologia e a gente vê muito pouco sobre autismo. Os médicos falam muito pouco, aprendem pouco nas faculdades, né? Então, eu faço bastante treinamentos, dou treinamentos, participo de seminários e muito ainda se fala, né? O quanto que a formação desses profissionais ainda é carente. Verdade. Sobre o conhecimento do autismo. Então, muito se está relacionado com a baixa qualificação em termos de conhecimento desses profissionais, por isso que não existia o diagnóstico, né? Então, hoje a gente tem mais conhecimento, se aumenta os diagnósticos. Porque o diagnóstico do autismo, ele é clínico, não é por imagem, a gente não consegue dar um parâmetro assim, vai lá, faz um exame de imagem que vai nos mostrar. Então, é através de observação, baseado... Hoje a gente tem 2 critérios, né? De acordo com o DSM-5, nós temos 2 critérios. Necessariamente tem que fechar os 2 critérios. Um deles é o déficit de comunicação e interação social, que aí abrange um guarda-chuva de questões, né? Desde uma fala que veio em atraso, né, são os marcos do desenvolvimento, né, que a gente tem que estar atento. Uma fala em atraso, a gente tem várias formas de se comunicar através do olhar, um olhar que às vezes é um pouco mais baixo, uma comunicação através de sinais um pouco mais baixa também, ou até mesmo a criança que fala, mas tem uma fala um pouco mais robotizada. Então, tem algumas questões aí que entram dentro desse guarda-chuva da comunicação. E o outro ponto é em relação à parte de comportamento rígido e repetitivo, né? Comportamento rígido e repetitivo, e junto com esse segundo critério, tem a parte das alterações sensoriais também, em relação os sujeitos que estão dentro desse espectro. E muito tem se visto pais e, às vezes, adultos. Nossa, eu tive alguns atrasos de desenvolvimento, eu tenho muita dificuldade de interação social, eu tenho dificuldades sensoriais, a etiqueta me incomoda. Claro que nunca é só um fator, né? A gente tem que contemplar necessariamente esses 2 critérios. Mas muitas vezes hoje pessoas conseguindo chegar a esse diagnóstico e, de certa forma, essa questão do diagnóstico sendo algo assim que traz uma luz, assim, agora eu entendo por que eu tinha essa dificuldade, agora eu consigo ter um caminho, um direcionamento a qual seguir. Então, é esclarecedor, né? É importante a gente ter esse conhecimento para buscar, não para rotular, mas para buscar tratamento, para investir, para se autoconhecer e para, com isso, buscar melhorar e se desenvolver, né? Perfeito. Para quem não sabe, a Cris é minha esposa, né? O Gabi, que eu falei na apresentação, também é meu filho. E a gente conheceu a Ju através do trabalho da Clínica Todos. E a gente tem constatado no nosso círculo de amizades que algumas pessoas, depois de adultas, descobrem tardiamente, né, que têm autismo. E pessoas que durante uma vida inteira não tiveram esse diagnóstico. Nós, felizmente, sempre fomos inquietos e sempre buscamos informação, né, e diagnóstico. Então, para nós fez total diferença o Gabriel ter, por exemplo, a terapia Denver na vida do Gabi, né? Desenvolveu muito todas as questões cognitivas, enfim, né? A parte social também. E aí eu vou aproveitar o gancho e vou perguntar para a Jéssica. Eu noto alguma coisa que, se eu já tenho filho ou não, mas eu noto alguma coisa diferente no meu filho. No meu sobrinho, a gente recebe muitas pessoas que nos questionam isso, né? Ou no meu vizinho. O que eu devo fazer? Quem eu devo procurar, né? Devo ir no pediatra? Será que eu já posso marcar um neuropediatra direto? Né? Levo no psiquiatra, converso com um psicólogo. A gente recebe muitas perguntas de pessoas que têm alguma certa desconfiança, mas não sabem dar o primeiro passo. Qual seria esse primeiro passo, Jéssica? Então, o primeiro passo, claro que o importante é tu conhecer, né, a tua criança, entender esses sinais, né, entender se isso acontece em vários contextos, né, que nem a Juliana trouxe alguns critérios. É importante entender que esses critérios eles precisam estar presentes em múltiplos contextos, né? Então, eu preciso ver esses sinais presentes no contexto familiar,
no contexto escolar, né? Com a mãe, com o pai. Então, eu reunindo esses sinais, eu vou precisar ir em busca, né, de uma ajuda profissional, né? Pode ser um neuropediatra, um neuropsicólogo, né? Um profissional de confiança da família, né? Para fechar o diagnóstico, né? Muito importante, para não é uma questão de rotular, mas sim para ter um diagnóstico e dessa forma ir em busca de uma terapia vinculada à evidência, né? A evidências científicas. Isso é muito importante. Assim como foi importante para o Gabriel, né? Seguir com a terapia Denver, é importante também para iniciar o quanto antes essa terapia precoce, né? A gente sabe que existem várias evidências científicas que comprovam, né, que quanto mais cedo a estimulação ocorre, muito mais rápido, né, essa criança ela vai se desenvolver em habilidades de linguagem, motoras, melhores cognitivo. prognósticos, né? Exatamente. Então, é importante, né, ir atrás desse profissional, fechar diagnóstico e começar, né, com essas terapias em evidência científica. Aí vai depender, né, do perfil, pode ser uma terapia Denver, dependendo da idade, né, uma terapia ABA. E assim, dessa forma, conhecendo as clínicas, né, claro que sempre conhecendo as qualificações, as certificações dessa clínica, né, que você vai buscar ajuda, né, vai ter todo um suporte de uma equipe multidisciplinar. Lembrando que é muito importante que tenha intervenção comportamental, mas com certeza vai precisar de uma equipe, talvez assim, de terapia ocupacional, de fono, psicologia. Tudo isso vai estar dentro, né, do laudo do profissional da medicina, né, do médico. Então, é importante entender que é um trabalho em equipe, também com a família, né? Então, são muitas pessoas envolvidas. O primeiro passo seria, assim, reunir esses sinais e buscar ajuda médica, né? Entender também esse diagnóstico, né? Entender o que vem junto com esse diagnóstico e o que isso vai mudar para a família, para todas as pessoas que estão envolvidas com aquela criança, né? Perfeito. Muito importante entender que, mesmo com o diagnóstico, a gente está lidando com um sujeito, né? Com a criança, continua sendo o meu filho, a minha filha, mas com algumas questões importantes ali do TEA, né? Eu complementaria, Gui, assim, essa questão que a Jéssica trouxe, extremamente importante. Quando a gente pensa, né, tu disseste, o pai está com dúvida, e alguns até buscam vocês e chegam para nós também, né? Olha para o que é esperado, né? A gente, quando o filho nasce, a gente recebe a carteirinha, né? Aquilo ali já é um guia para nós, já nos mostra um pouco, né? O que é esperado que a criança esteja fazendo com aquela idade cronológica, né? Aproximadamente, pode ter um pouquinho de atraso, sim, mas não pode fugir muito, porque isso é o esperado para o curso do desenvolvimento normal biológico. Até porque a gente sabe que até 5 anos, né, a neuroplastia faz com que a maior parte do desenvolvimento. Depois dos 5 já dificulta muito, né, Ju? A neuroplasticidade está aí, os neurônios a 1000, querem aprender, querem se desenvolver. Fundamental. E quando começa, sempre, eu recebo às vezes famílias, né, tem tudo quanto é tipo de família, algumas que vivem muito forte o luto, né? E demoram para buscar. Porque é como se tu não quisesse se deparar com uma situação que é dolorida e é difícil. E é real aquilo para aquela família, né? A gente tem que entender também e nunca julgar, e sim entender que vai ser diferente de uma família para outra. Mas olha para esses marcos do desenvolvimento, a fala, o olhar, né? Questões motoras, como que tá um pouquinho atrasado, é o que a gente chama de red flags, né? Então, sinais de alerta, são as bandeiras vermelhas, né? Porque muita gente se confunde com a manha, né? Ele é mimado, ele é mega cuidado, super protegido. Exato. A avó protege, eu protejo, eu parei de trabalhar e fico cuidando. E daí, por isso, eu acho que ele não faz ainda. Por isso ele não fala, por isso ele não caminha, por isso... E, na verdade, a gente sabe que não, né? Que a manha e esse cuidado extremo não fazem a criança deixar de ter desenvolvimento, né? E até pegando esse gancho, né, Ju, que tu trouxeste aqui, a gente ouve muito das pessoas que não diretamente estão relacionadas com a criança, principalmente, mas aqueles que estão próximos. Então, assim, eu particularmente no meu Instagram, né,
Recebo muitas pessoas vêm até mim dizendo, eu não sei como falar, né? Eu não sei, porque eu não sei se a minha irmã, ou o meu vizinho, ou a minha comadre, se vai receber bem, né? Mas também já escutei muito de mães e pais de crianças autistas, mas eu não quero ir no médico porque eu tenho receio que o médico vai dar medicação. Né? Então, a gente sabe que tem algumas barreiras a serem vencidas, e aí até vou pedir para a Cris falar. Eu acho que a gente trouxe aqui questões de atendimento, de intervenção, questões técnicas, mas na fala da Cris eu acho que vai ficar bem explícito, usualmente, ali no dia a dia, como que a gente vê, né? Porque no Gabriel a gente percebeu algumas questões que de fato não estavam no esperado. Para nós até foi mais fácil, porque a gente já tinha uma filha, mas tem gente que o primeiro filho já é autista. Não tem essa experiência. Né? Mas, Cris, fala pra gente como que tu percebeu essas questões do Gabriel e qual foram os primeiros passos, né, que tu tomou na busca de ajuda, né, de atendimento, de intervenção nessa questão do autismo. Sim. Eu acho que toda família e toda mãe sempre espera que o filho chore, né? A gente brinca, a criança nasce e precisa chorar, como ela se né? comunica, né, Cris? Como ela se comunica. Mas também a gente entende que o choro excessivo é algo estranho, né? Nem sempre é dor, nem sempre é uma cólica. Às vezes é uma falta de comunicação mesmo. E foi nesse ponto principal que nós notamos que tinha algo diferente, né? O Gabi chorava praticamente 24 horas por dia. E todas as vezes que ele chorava, a gente entendia e percebia que era quando se tinha toque nele, né? Então, ele parou de mamar com 3 meses, parou super cedo, porque ele não gostava do toque. Então, ficar no colo, ele chorava. Quando ele ficava na cadeirinha ou lá no carrinho sozinho, a gente percebia que ele se acalmava. Então, toda vez que tinha troca, dar banho, trocar fralda, fazer intervenções que precisavam tocá-lo nele, ele chorava. E qual é a criança que não gosta de um colo? Qual é a criança que não gosta de permanecer ali agarradinha, né? E isso foi o fundamental, a sensação que a gente teve, assim, que algo tinha diferente. E foi aí, então, que a gente foi buscar ajuda, né? A neurologista que nos conversou disse, olha, nesse momento ele é muito pequeno ainda para dizer que tenha algo como autismo, mas sim, há uma possibilidade. Então vamos fazer o quê? Vamos começar uma intervenção bem forte em cima para ele entender que ele precisa interagir com o outro para se comunicar e para melhor ter uma vida. Porque até então, assim, quando o Gabi tinha 11 meses para 1 aninho, que foi essa fase que nós buscamos ajuda, ele não gostava, nem que eu, nem que o Gui, nem que a Duda brincasse com ele, né? Então, esses momentos de brincar era sempre pegava as coisas e ficava tirando, né? Então, a gente chegava com um carrinho, com um brinquedo, chegava perto dele, a primeira coisa ele começava a jogar as coisas todas assim, dizendo, sai, né? Não fica junto, não quero contato. Então, a nossa primeira neurologista, que foi uma pessoa que a gente teve poucas consultas, porque era muito distante, mas nos ajudou muito numa questão, que era não desistir nesse primeiro momento da intervenção. Ela disse, vocês têm 1 mês, né, Gui? Vocês têm 1 mês para o Gabriel olhar para vocês e fazer um movimento de repetir algo do brincar, para a gente tirar esse forte autismo que ele poderia ter, né? Um desenvolvimento menos social, vamos dizer assim. E depois de 15 dias brincando muito de carrinho ali, forçando ele a fazer movimentos e brum, e olha a cor e vim, o Gabriel eu chorar. Eu lembro muito bem desse dia que eu liguei porque Guilherme, ele fez brum. Ele fez. Então, assim, eu me emociono porque foi um dia muito significativo pra gente. E ali a gente percebeu que tinha luz, tinha possibilidade, né? Então, ele começou, imaginem, com 1 ano, a querer se comunicar com a gente. Porque até então ele não se comunicava, né? Era muito choro, muito choro. E ali a gente começou o desenvolvimento, então, de existe possibilidade. Fácil não vai ser, mas tem como ele se desenvolver. E ali a gente começou a buscar coisas, assim, para poder explicar, né? A gente falou dessa... tu estava falando antes do quanto importante é o diagnóstico precoce e essas terapias. O Gabi hoje, quem olha na rua, que a gente acha maravilhoso, diz...
ele não tem nada. E a nossa busca diária é para que isso aconteça, né? Para que as pessoas passem por ele. Trabalha assim para que por ele isso tenha que uma ele vida faz mais muita funcional, terapia, independente. É por isso que ele faz muita terapia, para ele conseguir conversar contigo, conversar com o outro, chegar em festa e graças a Deus que ninguém perceba que ele tem uma dificuldade. Mas o Gabi, por exemplo, andava na ponta dos pés por muito tempo. O Gabi revirava os olhinhos, né? Fazia aquele movimento. Dormia ele pouco. fazia um movimento de balançar sentado. Ele gostava só de brinquedos que girassem. Só de brinquedos que girassem. Então, ele ficava muito tempo mexendo no ventilador, olhando o ventilador, bola, coisas que tinham... Se tu for olhar para esse Gabriel, que se tinha até 3 anos, 4 anos, era para ele ter muitas estereotipias de flapping, né? Que a gente fala, de continuar tudo isso. E a terapia, a Denver, lá com as gurias, com a Ju na clínica, me lembro muito bem da André, que foi a pessoa que nos ajudou, assim, ó, a gente tem uma gratidão imensa por ela, por não desistir de nos ajudar todos os dias a possibilidade que se tinha, né? Do grande potencial que o Gabriel tinha. E a gente hoje vê, assim, que ele tem muitas potencialidades. Claro, algumas dificuldades, mas muitas, assim. Então, esse é um pedacinho da história. Que linda essa história, né? E o que eu digo é o seguinte, para quem nos procura, né? Eu não procuro um profissional porque eu sei que ele vai dar remédio. Né? O que eu digo, né, Ju? Esse profissional, ainda mais se ele for e deve ser um especialista, ele vai saber se o teu filho precisa ou não de medicação. E a necessidade ou não de medicação, ela vai fazer algo positivo ou a falta do remédio algo negativo. Porque o que eu digo para esses pais, né? Por muitas vezes o teu filho não tem, quase sempre, na verdade, ele não tem esse controle. Então, se o médico está dizendo que tal medicação é necessária, a gente tem N medicações, algumas até novas, que não tem ainda 30 anos, né? Mas que a gente vê que tem resultado, escuta o profissional. Mas eu acho que a Jéssica trouxe algo importante que é... mas eu não sei que profissionais são esses. Procura centro de atendimento, né? Procura a clínica todos que tem profissionais que podem nos indicar. A gente que está acostumado, semana passada eu pedi ajuda para a Ju, né? de indicação de profissionais. Então, faz parte. Mas o que eu quero dizer, e eu vou engatar na pergunta para a Ju, estejam preparados para muitas terapias. Não existe neurodesenvolvimento sem terapia. Não tem. Gabriel fez terapia ocupacional sensorial, Denver, musicoterapia, fono, psicologia, faz ecoterapia. Gente, são inúmeras terapias que são necessárias. Mas mesmo com todo esse trabalho de multiterapias, o resultado acontece. Cada criança no seu tempo, fato, né? Mas a gente, como pais, nós como pais, a gente pode constatar para vocês que o desenvolvimento da criança, quanto mais precoce, né, e quanto mais multidisciplinar, melhor é o resultado. Né? Então, assim, começar a procurar aí neuropediatras, né, fono é uma coisa que... Fono, terapeutas ocupacionais... Começar a pesquisar sobre, ler sobre, né? A Ju trouxe algo lá no início que é bem relevante. Essa questão do autismo é muito complexa. Não existe um padrão, né? São muitas complexidades e cada criança tem a sua. É muito difícil a gente se apropriar sobre o autismo. Sem conhecimento é muito pior. Então, assim... É obrigatório, eu digo assim, não é nem que a gente precisa, é obrigatório a leitura, a pesquisa, né? A gente passa vendo tanta coisa durante o dia, a gente precisa saber mais. E não necessariamente, para quem está nos assistindo, para quem tem um filho ou uma filha autista. Não. A Ju trouxe um dado aqui muito relevante. Cada vez mais a nossa sociedade terá que conviver com inclusão, com pessoas especiais. Hoje a gente não está preparado. E não só para o autismo, para várias outras questões. E a nossa sociedade precisa evoluir. Mas, Ju, a minha pergunta é... A gente aqui falou de tudo que assim, contribuiu para o desenvolvimento do Gabi. Quais hoje são, na tua percepção, tá?
as terapias aí que mais têm resultados positivos, né? O que tu tem constatado? Eu digo assim, para nós, por exemplo, né, quando o Gabi era mais novo, a Denver foi sensacional, né? A gente sabe que a terapia ABA também é sensacional. Hoje, o que vocês mais têm trabalhado que vocês constatam o resultado assim, com as crianças? Uma boa pergunta essa, Gui, porque ao mesmo tempo também que a gente tem esse número aumentado cada vez maior, né, de diagnósticos que se mostra, também tem muitos profissionais que acabam vindo, tem informações de qualidade, tem profissionais bons e tem também aqueles que não são, né? Recentemente eu vi um vídeo de um médico falando uns absurdos, assim, que são crianças que não se comunicam porque são seres superiores, porque... Se o pai vê, digo, eu não preciso fazer nada, né? Então, em vez de ajudar, atrapalham. Então, claro que a gente sempre tem que olhar para essa qualidade, né, dessas informações que estão vindo. Por isso, sempre buscar conhecimento. Mas, assim, em termos de evidência científica, né, Gui, o que a ciência nos mostra que dá resultado? Análise do comportamento aplicada. Quando a gente fala análise do comportamento aplicada, que é a sigla ABA, né, que vem de Applied Behavior Analysis, a gente vai para a ciência. Essa ciência originou o modelo Denver. Então, o modelo Denver ele vem à base muito forte da ciência ABA. E nós temos a terapia ABA. A terapia ABA, ela utiliza algumas estratégias de ensino, né? Como uma das estratégias é o ensino incidental ou o ensino naturalista, que é muito parecido com o Denver. Só que o Denver ele tem outra estrutura, é um modelo específico, né? E que limita até 5 anos. Né? Então, a gente não utilizem, porque tem profissionais, de novo. Eu já vi pessoas me falando, meu filho tem 7 anos e faz Denver. Não pode, é até 5 anos. Está muito claro isso lá, quando a gente vai buscar direto do Instituto Mind, que é o que eu fiz a formação também, que fala, e a gente tem livros também, né? Tem aquele livro da capinha com a mãozinha colorida para pais, que é um livro sensacional da Sally Rogers. Indico muito forte para pais e para profissionais, porque tem muitas dicas aqueles livros. E depois nós temos o livro de profissionais, né? Mas então vamos direto no conteúdo qualificado, né? E então a gente tem a ciência ABA que nos mostra. E aí, dentro das estratégias da terapia ABA, a gente tem o ensino incidental, a gente tem o DTT, que é o ensino por tentativa discreta, né? Que é um pouco mais estruturado, que é chamado ABA de mesinha. A gente vai ter também análise de tarefas, que é voltado mais para atividades de AVDs, né? Quando a gente pensa que daí tu pega uma atividade, fraciona em pequenas partes, tu pode começar de frente para trás, de trás para frente, a depender do quê? Do que é mais fácil para a criança. A gente sempre vai começar com o que é mais fácil para a criança, porque a gente vai escalonando esse nível de dificuldade gradualmente, né? Considerando que tu tem as especificidades de cada indivíduo, né? Então, alguns vão desenvolver mais rápido, outros um pouco mais lento, depende, porque cada um tem a sua especificidade, né? Sem contar que nós temos 3 níveis de TEA, né? Hoje nós temos o nível 1, 2 e 3, que está muito relacionado com o nível de suporte que esse indivíduo necessita, né? Então, é mais ou menos por aí. E depois a gente tem junto, né, as terapias. Quando a gente tem o neurologista de confiança, que hoje nós temos neurologistas muito bons já, com excelentes profissionais, temos que encontrar um de referência, um que a família concorde, e não necessariamente precisa medicação. Nós temos várias crianças que não usam medicação lá na clínica, mas a terapia comportamental, sim, ela dá resultado. Algumas crianças usam e se beneficiam, sim. E a gente tem que sempre colocar na balança, né? Vai ter algum efeito colateral? Talvez sim. E vai ter benefícios? O que está pesando mais? Tá sendo positivo, e é por aí. E a medicação também vai ser construída conforme cada organismo vai reagir de uma forma. O Gabi pode tomar uma medicação que para o outro não foi tão bacana, não funcionou tão legal, que nem o canabidiol, né? A gente tem visto muitos resultados positivos, muitos estudos trazendo esses resultados também para a gente, e famílias nos trazendo esse retorno. Mas eu tenho um caso ou outro que não deu certo. Então, é muito individual, é muito complexo, né? Não é à toa que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça.
É verdade. bem específico. A gente constata isso, né? O Gabriel, ele tomava algumas medicações. A gente hoje faz o uso do canabidiol e com o tempo a gente percebeu que o canabidiol fazia mais efeito que a medicação que ele estava tomando. A gente fez o desmame e hoje o Gabriel não toma mais a medicação. E ele evoluiu. Então, por que eu digo isso? Cada criança é uma criança, né? E é bem o que tu trouxeste, né? A complexidade, ela exige da família um olhar atento, né? Eu até digo assim, eu tenho, mas graças a Deus eu tenho a Cris, porque a Cris, ela não pisca. É uma né? dupla, né? Mas ela não pisca, né? Então, assim, cada movimento, evolução, dificuldade. Então, é importante quem está nos assistindo saber que sim, o autismo ele é complexo, mas que hoje cada vez mais a gente caminha por uma evolução de conhecimento na parte científica também, né? Se a gente olhar o checklist do autismo de 10 anos atrás e o de hoje, é incomparável, né? Então mudou muito, né? Tá muito maior esse checklist, mas a gente tem visto que principalmente pelos profissionais da área de saúde, educação, assistência e das famílias, essa luta, né, por divulgação, por disseminação de conhecimento vem avançando. O evento que a gente vai fazer hoje para o litoral norte do Rio Grande do Sul é um marco, né? A gente tem uma carência, porque, querendo ou não, como nos outros estados, os profissionais se concentram nas grandes capitais, né, nas grandes metrópoles. Então, aqui no litoral, a gente tem profissionais muito dedicados, mas são poucos. A gente precisa de muito mais, né? Antes, o que antes na escola, né? A gente tem um monitor que atende tal aluno. Não, hoje são muitos alunos. A gente precisa qualificar esses monitores. Né? Então, assim, a gente, por exemplo, a gente vai trazer para a capacitação de hoje os profissionais da escola. Né? Por quê? Porque é um cuidado, é uma forma de disseminar o conhecimento que vai resultar positivamente para os nossos filhos, mas para as outras crianças também. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a gente tem que sair da zona de conforto. Não pode ter medo de ter trabalho. Trabalho vai ter. Vai ter. Né? E muito. Né? Esse olhar atento, ele vai ser para sempre. Né? Eu ia dizer, não é uma fase, né? Muitas pessoas às vezes ficam nesse foco assim, mas é pequeno. Não, ele nasceu assim e vai morrer assim, né? É uma vida, é um jeito de viver, é uma forma de pensar e de enxergar o mundo diferente do outro. Então, eu posso, nesse momento, precisar de muitas terapias, mas adulto, ele não vai precisar de todas essas, beleza? Mas ele não vai deixar de ser autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Não existe... Ele deixou de ser autista? Não, é uma condição que ele nasceu. Conseguiu aprender a lidar com o mundo de uma forma que as coisas não desorganizam, né? Consegue entender o jeito de o que fica melhor para ele, mas deixar de ser nunca, né? Essa questão, assim, das terapias, né? Qual é o objetivo, né? De entender a questão do TEA. Importante, que nem tu comentou, né? A família entender o que é o TEA, a família que tem a criança, né? Com o diagnóstico, e também a família que não tem um caso do TEA. Exatamente. Eu preciso entender o que está acontecendo com aquela criança no mercado. Qual é o meu papel naquela situação? Eu preciso apoiar aquela família naquela situação. Eu vendo uma situação, né? Eu, com o meu conhecimento, olha, provavelmente, né? Talvez seja uma criança com TEA, talvez não seja, mas o que eu tenho que fazer? Perfeito. Ao invés de julgar aquela situação. Ao invés de eu julgar a família, posso perguntar, vocês precisam de ajuda? Né? Tô vendo ali que a criança talvez, né, tá irritada, posso conversar, por exemplo, com o caixa, olha, vocês não têm fila preferencial, tem como a gente agilizar. Então, esse processo da gente entender que existe. Qual é o meu papel? Perfeito. Perfeito. Eu acho que essa fala da Gé tá excelente e vem de encontro a uma questão assim também da inclusão, né? E de olhar para isso. Eu sou mãe de um menino neurotípico que tem as suas dificuldades também, né? O Bernardo, meu filho lindo, maravilhoso, sou apaixonada, mas tem suas dificuldades. Ele tem uma questão, o Bernardo faz psicoterapia.
E eu acho isso extremamente importante, né? Ele tem uma questão dele, mas assim, o quanto que ele aprende, ele tem na sala dele um menino com TEA. E ele adora, e ele aprende muitas coisas, mãe. Tu sabe que às vezes a gente canta parabéns, quando é parabéns a gente canta bem baixinho assim, a gente não canta muito alto porque o João não gosta. E aí ele pode se incomodar. Que bacana isso, né? Então, isso é a inclusão e a gente entender que eu sou diferente de ti e tá tudo bem, né? Eu vou aceitar e vou tentar me adaptar de uma forma que não venha te incomodar, né? Da mesma forma como tu tem que me respeitar, né? E entender que, às vezes, pode uma criança com TEA ter um comportamento inapropriado, né? Como a gente chama. Porque eles têm uma dificuldade de comunicação, isso faz parte do diagnóstico, por isso que ele é autista. Né? Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ai, mas ele me mordeu, mas ele me chutou. Ele tem uma dificuldade de comunicar. Às vezes é alguma coisa sensorial que incomodou ele, ele não soube comunicar. Segundo, né? E ele usou... Tá certo? Não, a gente está trabalhando para isso. É para isso que ele faz terapia, né? Mas ele não soube, ele não tem ainda a consciência de identificar o que ele está sentindo e de conseguir expressar. Falar, né? Antes de agir, né? Não, Exato. E o poder de escolha, né? Ele não tem um poder de escolha. Aquilo é dele, é neurologicamente dele. A gente passou por isso, a Cris passou por isso, especificamente, né? Dentro de um hospital, né? De mães triste. dentro do hospital e comentarem baixinho, isso é falta de laço, né? Meu Deus. Dentro de um hospital. Se fosse né? comigo, a mãe, eu me lembro muito bem, assim, o Gabi estava muito desorganizado, porque vocês imaginem, né? Um corredor de hospital, eu e ele esperando para um neurologista. Então, quer dizer, a pessoa estava num setor que sabia que tinha um médico neurologista e que, por sinal, eu estava na frente da porta. Então, provavelmente, uma pessoa que tem uma questão neurológica, né? Teria que ter um pouquinho de sensibilidade. Ela olha para a filha dela e diz... Ai, se tu fizesse o que ele tá fazendo, mas era só falta de laço, enfim. Meu e Deus. o Gabi extremamente desorganizado. Gente, assim, de uma Mas forma a gente vai mais absurda, além, né? O Gabi uma vez foi fazer uma ressonância, né? Na Santa Casa, né? Que é um hospital referência, e não tinha um jaleco pro tamanho dele, né? A Ju acompanhou o Gabi, sabe que ele tem uma questão sensorial forte. Então, vocês imaginem uma criança autista com jaleco que tem toda uma Meu questão Deus. sensorial e que ficava aqui o jaleco. E é lógico que ele ficou desorganizado. Claro. Né? E para nós foi muito dolorido, porque quando ele tomou ali o cheirinho para anestesia, essa parte dele ficou mais funda, porque ele estava com a respiração forte. Então, por muitas vezes, as pessoas não entendem a dor que causa na criança e na família da criança. Então, acho excelente a fala da Jéssica, né? A gente vem encaminhando assim ao longo dessa conversa para algumas questões. E a questão do julgamento, e mais do que isso, não julgar e conhecer. Porque se você vive em sociedade, desculpa, você tem obrigação de saber sobre as questões de inclusão. Sim. Seja de uma pessoa com deficiência, seja de uma pessoa com TEA, você tem obrigação. Esses dias eu peguei um Onesul, né, um ônibus, e tinha um menino, depois que eu vi que ele estava com um crachá, que ele era autista, mas eu não tinha visto, estava de costas, mas o menino travou para descer. E o pessoal estava com pressa para descer. E eu era o primeiro. Né? É muito da questão da empatia seletiva, né? Lógico, eu olhei o meu filho ali, mas imediatamente eu virei e falei: pessoal, vocês vão ter que esperar, que o menino está com dificuldade de descer. Talvez fosse outra pessoa a dizer: não, vamos lá, puxa ele. Porque a gente tem que entender, e quem está nos assistindo, algumas questões, e a Ju tem até, e a Jéssica tem mais propriedade para falar disso, algumas questões para o autista, elas são dolorosas fisicamente. A questão do toque, da desorganização. Né? Eu me lembro que a gente fazia a terapia sensorial com o Gabi, e uma das atividades que a gente fez no nosso sítio é que ele tinha que pular de um banco num colchão inflável. Daí a TO pegou e falou pra ti, Guilherme, essa é uma altura baixa. Pro Gabi, como se ele estivesse pulando na casinha de salva-vida. Exatamente. Né? Então, são coisas que a gente são Exatamente. inimagináveis. Exatamente. Daí, quando eu fiz a reflexão, eu não sei se eu pularia da casinha de salva-vida. Daí a gente entende. Hoje a gente vai trazer um vídeo no nosso treinamento, na nossa conversa, no nosso bate-papo que vai ter à tarde,
trazendo justamente isso. Como que é para uma criança com autismo receber esses estímulos do ambiente diferente de nós? Porque eles têm essas alterações, né? Ou hipossensível ou hipersensível. E hiper é isso, né? A intensidade chega de uma forma muito superior do que para nós. Né? Então, algo que para nós a gente lida e tira de letra, para eles é muito difícil. E isso causa um sofrimento. E eu tenho que olhar para isso e tenho que entender. A gente está comentando sobre essa situação da inclusão. Eu tive uma questão recente, ano passado, que eu acompanhei uma família lá da clínica. Eu estive junto na escola, que as mães se juntaram para excluir esse menino. Nossa. Pediram, foram até a direção da escola, ou ele sai da turma, ou... a gente vai ser... Foi uma coisa muito horrível, muito triste, muito... desumana, né? A escola conseguiu contornar, a gente identificou que também tinham outras questões ali por trás, né? Que não estava acontecendo bem. O professor não estava conseguindo dar conta, lidar com a situação. E a criança foi para uma outra turma, mas que foi muito bem acolhida. Muito diferente, né? Pais com outra cabeça, entendendo e com esse pensamento, como que eu posso ajudar, como que eu posso entender, né? O menino tinha um comportamento que, na análise do comportamento, a gente consegue fazer a leitura, né? Um comportamento, uma vez que ele emitiu, e ele recebeu atenção. Ou seja, ele cumpriu a função que ele queria. Ele estava querendo atenção, só que é um menino que não tem comunicação vocal. Ele deu uma beliscada e recebeu atenção, conseguiu. E aquele comportamento voltou a se repetir mais vezes. Então, era um comportamento que a gente estava tentando extinguir, mas que a gente sabe que não é fácil, né? E aí as famílias não entendiam e isso virou um problema muito forte. E aí entra, né? Olhar só pro meu umbigo, né? Tá atrapalhando a aula não rende, porque beliscou meu filho. Eu entendo a dor desta mãe do filho que recebeu o beliscão, né? Mas vamos tentar olhar um pouco além, né? Essa mãe que tem um filho que deu o beliscão também não gostaria de estar nessa situação, né? Ela está lutando por uma situação que ela está tentando dar instrumentos e ferramentas para o filho dela conseguir se comunicar e estar nesse grupo, nessa sociedade, nesse grupo da sala de forma diferente. Ele ainda não conseguiu, né? Mas como que a gente pode ser um pouco empático, né? E entender e ir um pouquinho além e pensar em conjunto, sem julgar A ou B, né? E eu acho que ainda falta muito isso, né? A gente olhar um pouco além do que é importante só para nós. Eu quero que o meu filho aprenda, não está rendendo a sala de aula e a professora tem que parar. E o que o teu filho pode aprender com o outro menino? Com certeza ele pode aprender muito, né? E como? A vida acontece em comunidade. Ninguém vive sozinho. Gente, esse foi o nosso CasaCast, né? O CasaCast People. É uma conversa que a gente poderia ficar aí um turno inteiro conversando. Tem muita coisa, tem muito assunto. Eu prometi para vocês e falei, liga o Wi-Fi porque vem conteúdo de peso, né? Vocês viram que coisas muito relevantes foram trazidas aqui, questões técnicas, de experiências vividas. A ideia é a gente aguçar de fato a curiosidade de todos vocês, para que vocês possam buscar mais informações, mais conhecimento, né? Depois a gente vai deixar o contato no nosso Instagram da Clínica Todos. A clínica da Ju é uma clínica especializada, multidisciplinar, né? A gente tem aí vários profissionais, né, de diferentes áreas, muito bem capacitados, tá? Então já está aí o nosso Insta aí, com o Insta depois ali da Clínica Todos, tá bem? Muito obrigado aí pela paciência de vocês, que a gente possa ter agregado de alguma forma. Até o próximo CasaCast, e hoje foi especial, porque hoje nós falamos de pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Glinha. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Obrigada.